É. É isso. Eu tenho dois sangues correndo dentro de mim. Isso é muito louco. Você tem, e é o sangue do estranho que te mantém viva, te manteve viva. Vamos lá. Então a gente estava no seu isolamento, você fazendo químio, mas já à procura de um doador? Já procura. Aí eu tenho, nós somos uma família grande, eu tenho 7 irmãos, 6 irmãos, comigo 7. Aí todos foram testados, né? Porque você precisa ter 10 itens hematológicos para você ter um transplante 10/10. E assim, para quem está passando agora, pelo que eu passei há 10 anos atrás, um recado agora noticiário. Tratar do câncer, tudo bem tratar do câncer, mesmo com o Covid. Vá procurar seu médico, porque os médicos estão preparados, os hospitais também. Vá fazer o seu diagnóstico, porque você pode viver. Inclusive, então, voltando, os meus irmãos, nenhum dos 6 eram compatíveis comigo. Olha que loucura! Você ter 6 irmãos e nenhum é compatível. Então, assim, ou você transplanta e vive, ou você não transplanta e morre. E se você transplantar, ainda você tem 20% de chance de dar certo. Em junho aparece o doador. Como? Doutor. Cai do céu? Como acontece? Como acontece isso? Não, porque as pessoas... O médico vem te contar. O médico vem te contar, né? Então, você tem que se inscrever no REDOME para ser doador, que é o Registro de Doador de Medula, e no REREME para ser receptor, Registro de Recepção de Medula. Então, se você tem qualquer problema com leucemia, vá para algum desses termos, tá? E aí o Volmar, que era o meu médico do Rio, chegou um dia com um sorriso e falou: você ganhou um doador 10/10. Apareceu no REREME. Aí eu falei: não acredito. Porque a minha famíliazinha é uma família que se ama, é uma família que se beija, que se adora, que se quer, que se diz tudo, que se aceita. Eu falei: os meus 6 irmãos que eu amo do coração, ninguém é meu doador. E um desconhecido chegou. Fiquei desconfiada. Com 20% ainda de dar certo, fiquei mais desconfiada ainda. Enfim, aí tem a história do encontro com o doador. Se quiser, o próximo capítulo é só isso. Ah, eu quero muito, porque você podia encontrar logo? Não, peraí, vamos lá. E você vai... O projeto... peraí, vamos lá. Vamos falar de saúde, porque isso é bem importante, inclusive. A doação de órgãos, ela é assim... Beber uma água, porque eu sou... Uma das doenças que eu tenho hoje é ressequimento de paladar. A doação de fígado, de coração, de rim, ela é por lista, né? Então, quem está na lista vai o primeiro. É como a doação, é como a adoção. Mas a coisa do sangue é diferente, porque ela é misteriosa. É uma pessoa que bate com você 10/10 itens que você talvez nunca tenha tido contato, que foi o meu caso, né? E você não pode saber, porque não pode haver relação de dinheiro e não pode haver relação de nenhum dolo à pessoa que está te doando alguma coisa, o que é lindo. E isso é do SUS. E é por isso que o SUS tem que ser valorizado e implementado. E os profissionais que trabalham na saúde, todos, não são os médicos, não são os protagonistas, não é a Carolina e o Evandro, é o que leva o sangue na maleta congelada, é o que puxa a maca, é o que empurra a cadeira de roda, é o que faz a punção, é o que te enfia o catéter. Toda essa rede de profissionais da saúde que precisa ser valorizada e que não está sendo e que precisa ser valorizada é que me salvou. Ah, sim, aí outra pessoa da rede, que é uma pessoa do INCA, responsável por fazer a ponte entre o receptor e o doador. Depois de 5 anos, se você não morreu, você pode conhecer o seu doador. Aí eles te ligam, perguntam se você quer conhecer, te mandam uma carta de intenção. Você tem que escrever uma carta de intenção ao seu doador.
o doador também escreve uma carta de intenção ao seu receptor, vocês marcam o horário e vocês se ligam. E aí o INCA me ligou para eu falar com o meu doador. E eu liguei para ele, era 2h30 de uma terça-feira. E aí eu liguei e falei, oi? E do lado de lá foi, oi, Fia. Aí ele falou assim, não tinha roteirista para escrever essa história, esse diálogo. Eu não sabia o que dizer, Pedro. Eu não sabia. O que você vai falar para a pessoa dessa? Aí ele falou, você tá bem, Fia? Falei, eu tô bem. Você salvou a minha vida. Como é seu nome? Ele falou, Adilson. Falei, oi, Adilson. Eu me chamo Adriana. Quis dar o meu nome de batismo. Aí desenrolou-se todo um diálogo inexplicável num programa como esse. E eu falei no final, eu quero te conhecer. Você tem tempo amanhã ou você está trabalhando? Ele falou, tô livre. Falei, estarei pegando um avião para te encontrar. Em Presidente Prudente, ele estava me esperando. Com a mãozinha na grade. Tinha uma grade, um alambrado. Ele estava assim. Quando eu cheguei, ele olhou para mim e fez assim. Aí eu olhei para ele, abracei ele. Abracei, chorei. Não falei nada. O roteirista não teria escrito nada, nem o dialoguista não teria escrito nada. Chorei. Ele tava com a filha dele. Ele tem que idade? Ele faz o que na vida? Quem é ele? Ele tinha uma filha, eu tava com meu ex-marido, o pai do Matheus, porque o Matheus, depois de um tempo, ganhou um pai, que foi meu namorado, que eu fiquei casada há 10 anos, e ele tava com a filha dele, chamada Maria Fernanda, e o pai do Matheus chama Fernando. E aí ele falou, Fia, agora você vai conhecer a minha família. A gente entrou num Chevrolet, eu sentei com a filha dele atrás, ele foi na frente com o Fernando e a gente entrou mata dentro. E a gente foi conversando mata dentro sobre tudo. E aí foi uma coisa tão incrível, porque a gente se conheceu naquele caminho. E aí eu fui conhecer a mãe dele, Dona Flor, que já faleceu. E eu, quando ela falei, Dona Maria, desculpa, ela faleceu ano passado, eu peguei um avião na hora, fui para lá, pro enterro de Dona Maria. E o pai dele nasceu no mesmo dia que meu pai. Dia 10 de janeiro. Olha só. Ele é do mesmo ano que eu nasci. Olha que loucura. Ele é de 69. Ele é de 20... Quantos irmãos ele tem? Ele tem 7 irmãos. Eu sou do dia 29 de julho. Ele é do dia 29 de dezembro. Mas ele, então, é agricultor? Adilson é eletricista. Eletricista. Gente, essa história eu tenho que contar. Essa história não pode faltar no livro. Pois é. Por que ele resolveu doar? De onde ele tirou essa ideia? O que aconteceu? Boa, essa foi boa pergunta. Porque olha só o que aconteceu. Ele falou, eu falei, no papo do telefone, eu podia ter incluído isso lá, eu falei, mas por que você resolveu doar a medula, Adilson? Ele falou, Fia, porque é o seguinte, eu tava fazendo trabalho na beira do rio, e aí o meu patrão falou assim, olha lá a barraquinha do SUS. Eles estão falando alguma coisa, vamos lá ver? Quando ele chegou lá para ver, era doação para medula óssea. E aí o patrão falou, bora, Adilson, bora fazer. Diz que o patrão olhou a agulha, ficou com medo, desistiu. E ele falou, não, eu vou. Deu o braço. Como é que se faz a doação de medula? É no braço, não é? É no braço. Espinha? E a doação de medula, a testagem da doação, não a doação, a testagem, são 5 ml de sangue que você tira da sua veia. É menos do que qualquer exame de sangue protocolar que você faça todos os anos. Eles dão uma picadinha
uma leve picadinha na sua veia e já tem ali contido toda a sua informação genética, hematológica. E foi ali... Aí quando eles descobrem que tem alguém que é compatível, aí é que ele tem que fazer uma punção ou coisa parecida para tirar a medula, para doar? Exato, exatamente isso. E aí quando o meu médico chegou com aquele sorrisinho e falou, chegou um doador, mas agora tem outra luta. E isso também fica um recado aí de saúde. A segunda luta, se você é doador, não negue forças. Se te ligarem, vá para a doação. Porque o Adilson, a família dele depois me contou que ficaram todos em dúvida. Acharam todos que a doação mesmo da medula seria uma coisa letal, seria uma coisa danosa, que ele poderia... Não há essa possibilidade. Porque o que é a medula? O que é a leucemia? É a sua fábrica de sangue. A sua fábrica de sangue entra em pane. Então, você tem que trocar a sua fábrica de sangue. Então, se a sua fábrica de sangue deu ruim, o transplante muda a sua fábrica de sangue. E aí, você tem que tomar uma anestesia para tirar um pouco de célula-tronco de um local perto da bacia, aqui perto da lombar, e aí você propaga a vida. Você não precisa nem ter filho, nem criar, nem pagar escola. Não, você não precisa nem fazer nada. 10 itens. Amor, você pode reproduzir a vida sem conhecer Eva, entendeu? Porque a vida... Não, e assim, é incrível, você falou de que tem que ter 10 itens compatíveis, mas não necessariamente o tipo sanguíneo, né? Ele era um doador universal, ele era O, né? Você A. Então, mas não tem a ver com isso, Pedro. Não tem a ver com O. Ó, já me descabelei toda. Eu não consigo falar desse assunto. Não tem a ver com o tipo sanguíneo. Vamos descabelar em solidariedade também. Eu não tenho nem cabelo para me descabelar. Pronto, aqui, descabelei. Pronto. Mas o mais louco é que, assim, ele se dispôs a sair da cidade dele, pegar um avião, a tomar uma peridural. É a peridural, é a anestesia que as mulheres tomam para ter filho. Então, Adilson... Gente, eu amo Adilson num grau. E aí, para terminar... Você se mantém em contato? Todo dia. A gente se fala todo dia. Ele é o meu 8º irmão. E a gente, quando eu fui lá conhecê-lo, entrei naquele mato com ele e tal, eu fui conhecendo o que tem uma história muito boa. Eu terminei na casa da última irmã, que era em Mato Grosso. E aí teve uma churrascada. Veio mãe, pai, veio todo mundo. Fizeram um churrasco para mim. E aí caiu uma chuva, acabou a luz. E aí nós ficamos todos no escuro e eu não pude pegar meu voo de volta. E aí dormimos todos naquele mato, no fim do mundo, assim, para mim, né? Era o fim do mundo porque eu tinha saído da minha casa para ir. E eu dormi, assim, quase agarrada com a família do Adilson, agradecendo Dona Maria e seu Flor. Porque a vida é muito misteriosa e a gente tem que carregar isso com muito amor. Eu vou ter que te corrigir. Ali não era o fim do mundo, era o começo do mundo. Nossa, que história, que história. Vem cá, você vai escrever essa história. Vai ser uma peça, uma série, um filme, o que for. Você tem que escrever essa história. Aconteceu uma coisa com a personalidade de atriz da Drica também. Da maneira... acho que não foi nem dela para fora. As pessoas passaram a olhar a Drica de um jeito diferente. A Drica se celebrizou por alguns papéis cômicos, né? Mas mudou o modo que passaram a te ver como atriz. É curioso. O que aconteceu a partir da nova Drica? Da Drica pós-Adilson? Eu acho que cruza com a doença, mas é um fardo da juventude, na verdade. Eu acho que na juventude a gente é fadada a ser estereotipada por alguma coisa. E eu tive uma quebra nesse modo contínuo, entendeu? Eu adoro comédia e eu, com os meus amigos todos, dentro da pandemia, eu falei, gente, eu quero voltar à crônica.
A gente não pode abandonar a crônica. A crônica é o melhor do mundo. Eu quero voltar ao humor. Ninguém mais me chama para fazer humor. Eu fui a rainha dos baixinhos no teatro. Eu comecei a fazer teatro infantil no tablado. E Maria Clara, sabe, eu vivi tudo isso e agora eu sou fadada a fazer personagens trágicos porque eu vivi uma vida trágica. A vida é muito cafona. As pessoas são muito cafonas, sabe, Pedro? E assim, tudo tem uma regra. Eu ouvi de muita gente assim que a tristeza, o sofrimento enfeia as pessoas, que o sofrimento destrói as pessoas. Eu ouvi de diretores, depois que eu comecei a trabalhar. E eu acho que isso é um preconceito mesmo, assim, sabe? Agora falando da vida de atriz, de quando eu comecei a voltar a trabalhar, a ser atriz, depois e ganhar confiança, porque tudo isso gera muita desconfiança, né? Você quase morrer gera muita desconfiança da vida e ainda mais a vida na frente de um público, né? E quem me salvou foi Henrique Dias e Mariana Lima me chamando para fazer A Primeira Vista, uma peça do Daniel McIvor, onde a gente fazia uma dupla incrível. E ali eu falei, cara, eu tenho potência ainda, eu posso fazer coisas. Depois Jorge Fernando me chamou para fazer A Guerra dos Sexos, segunda versão. Eu fiz o trabalho de Yara Amaral, que ela fez na primeira versão, com Fernando Eiras. Então os amigos, os colegas, as pessoas vão te trazendo de volta. E aí tem um parênteses. Eu fui me recuperando ao longo dos 40 aos 50. Então, eu fui me recuperando ao longo de uma época em que a atriz começa a ser desvalorizada. Porque a mulher começa a ser desvalorizada aos 50. Então, começa a ter menos papel para a mulher aos 50 anos. Pergunte a qualquer amiga sua, ela vai te confirmar. Mas, na verdade, se você não se produz aos 50, entendeu? E aí você está adaptando uma peça, A Ordem do Mundo. A Ordem do Mundo. Cuja personagem é paga para ficar num cubículo, lendo notícias, analisando a humanidade e o planeta. Isso. O texto original é da Patrícia Mello, né? A Patrícia é um escândalo, né? A Patrícia é uma autora cruel, dura, sem concessões, sarcástica e muito bem-humorada. E esse texto eu montei bem antes da minha saga toda que eu acabei de contar só para você. E aí eu tô num espaço que eu tenho livre, eu montei um espaço e estou remontando essa peça que eu montei há 12 anos atrás, antes de ter filho, antes de tudo. E está sendo muito prazeroso. Isso, inclusive, está no meu ensaio, Acertando as Contas com Aristóteles, editora Matrux, 220 páginas, em todas as livrarias do ramo de minha autoria. Essa personagem, o mundo para ela é um caos, está tudo errado, está perdido. E há de se concordar com ela, o mundo é mesmo uma desordem danada. Mas será que não foi sempre? Ah, foi. Foi isso. É Sempre cíclico, foi, né? Sempre foi. Ela fala uma coisa ótima. Ela fala assim, eu não sou otimista. Acho o otimismo, na verdade, uma grosseria. Mas também não sou pessimista. Mas então, peraí, vou aproveitar essa deixa para a gente ir para o intervalo e voltar logo, para você me dizer se você precisa ser otimista para ter esperança. Guarda a resposta. A gente volta já depois de um rápido intervalo. Bem-vindos de volta à nossa conversa mais do que inspiradora, um bálsamo de conversa com a atriz Drica Moraes sobre vida, morte, pandemia, não é? E a gente estava falando sobre
Ser otimista é uma grosseria, ser pessimista, eu não entendi bem isso. Ser otimista é grosseiro, ser pessimista é... Eu acho que tem um meio termo entre o otimismo e o pessimismo, que é o realismo. Então, eu acho que no realismo, eu sou realista. Se a gente tem no governo, se a gente tem nos governantes pessoas onde tem a ideia de que cultura, não entendem cultura, tem a ideia de que cultura deva ser uma visão que represente os valores do Estado. Isso é um fato. Isso não é nem entrevista. Isso podia ser escrito como um fato no Diário Oficial. Dos atuais ocupantes do governo que mexe com o Estado. Os governos passam, o Estado fica. Isso é uma esperança. Isso é uma esperança. Exato. Os atuais representantes do Estado acreditam que a cultura deva refletir os valores do Estado, governo, que eles, governos, acreditam, e nós não concordamos com isso. E aí vai uma reflexão para todo mundo, né? Não é uma briga, não é uma ofensa, não é uma agressão, é uma reflexão. Excelente. Então, você precisa ser otimista para ter esperança? Não. Otimista, não. Eu tenho esperança porque eu tenho fé. Eu tenho fé numa coisa que eu não sei nem o que é. Eu tenho fé no amor que eu deposito nas coisas, eu tenho fé no amor que eu deposito na minha vida, no meu filho, na construção de qualquer coisa que eu boto a mão, de uma entrevista, de um prato que eu vou fazer, de um estudo de piano, de um acordar com fé, de um dormir com fé. Eu tenho fé de que o amor, a falta de preconceito e o afeto possam mudar o Brasil, o planeta, o mundo e as outras vidas, se elas houverem. Obrigado, Drica. Muito, muito, muito obrigado. Manda um beijão pro Matheus. Falei que ele podia entrar. Ele tá aí? Filho! Entra aí, Matheus! Entra aqui atrás. Oi. Fala, Matheus! Você tá com 11 anos, cara? Eu tô com 11. Como é que uma criança tá passando por essa situação toda de ficar em casa esses meses todos, de não ter escola? Como é que tá segurando essa barra, Matheus? Tá muito difícil. Tá muito chato também. Mas pelo menos sua mãe deve te divertir pra caramba, porque ela sabe ser palhaça também, não sabe? Aham. E você, pra divertir ela, o que você faz? Não. Às vezes a gente brinca de jogos ou fazer cosquinha nela. Ai, não, para, ai. Meus amores, Beijo. muito amor pra vocês. Beijo, Pra beijo. você também. Obrigado. Beijo. Obrigada. Beijo, obrigado. Matheus, entra aqui. Obrigado. Vai passar. Vamos em frente. Tá tranquilo, vamos nessa. Vamos nessa. Vai passar.